Fala, meus queridos. Marco Oliveira, aqui do canal Marco Oliveira Business. Sempre uma honra estar falando com vocês. E hoje eu estou aqui para falar sobre uma obra que eu gosto muito. Há uns dias atrás eu deixei um short aqui no meu canal falando dos meus 3 livros de cabeceira. Prometi que eu ia falar de cada um deles um pouquinho mais. E hoje eu vou falar do meu terceiro livro de cabeceira. Porque que ele está sempre na minha escrivaninha, meu criado mudo, onde quer que eu esteja, ele está junto. Já li ele diversas vezes e não me canso de ler essa obra. Eu estou falando do manuscrito original do As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill. Essa obra aqui, ela já foi publicada aqui no Brasil, é um escritor norte-americano, né? Napoleão Hill, ele viveu entre 1883 a 1970. E autor de outros best-sellers, como Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo é uma outra obra que eu vou falar sobre ela qualquer dia desse. Mas, originalmente, essa obra foi publicada nos Estados Unidos em 3 ou 4 volumes, 4 volumes. E no Brasil, ela tem a versão, que é uma versão condensada, que ela é mais fina, e deixa eu ver quando que ela foi publicada aqui. E tem essa versão mais completa, que é a que eu gosto, é o manuscrito original. Então, aqui está basicamente o texto original do Napoleão Hill. Óbvio que de país para país, de acordo com a tradução, altera um pouco da linguagem, mas mantém a essência. O manuscrito original, ele tem uma linguagem característica da época, mas nem por isso é um livro difícil de ler, é muito tranquilo, e é um livro não é muito fino, 781 páginas, mas é de uma profundidade formidável, um livro excelente de todo ponto de vista que você possa imaginar. Então, esse livro, ele ressalta a atitude mental positiva. Eu acho que um dos grandes remédios hoje para a depressão e outros males da humanidade está na mente também, né? Então, ter uma mente positiva, pensar positivo, e isso esse livro ressalta muito, muito. Ele traz 16 princípios, 16 leis, né? Já por isso o nome, né? As Leis do Triunfo e do Sucesso. 16 leis. Eu vou passar só o título para vocês de cada lei aqui, mas não se engane, é de uma profundidade impressionante. A primeira lei aqui, ele fala o seguinte, que é o Mastermind. Mastermind é quando, em síntese, quando várias mentes se reúnem em prol de um objetivo comum. Este é o Mastermind. E ele fala muito sobre esse Mastermind, e é a primeira lei que ele cita aqui, e é muito importante. E logo abaixo está escrito, lição 1, o Mastermind, você pode fazer-se acreditar que pode. Depois, a gente vai para a segunda lei, objetivo principal e definido. Fala que para tudo, para você alcançar o sucesso, a prosperidade, você tem que ter um objetivo principal e definido. Como o Mário Sérgio Cortella fala muito bem, né? Vou fazer das palavras dele a minha aqui, as minhas. Aquele filme Alice no País das Maravilhas tem uma passagem que ilustra isso aqui, né? Que é quando a Alice se encontra com o coelho pergunta para ela onde que ela vai, ela fala que não sabe, e ele fala, olha, se você não sabe, qualquer caminho que você pegar serve. Então é aqui, objetivo principal e definido. Se você não tiver um objetivo principal e definido, qualquer um serve, mas você não vai chegar em lugar algum. Então, vamos para a terceira lei, que é a autoconfiança.
Autoconfiança, ele ressalta aqui como a terceira lei, é uma coisa impressionante a autoconfiança e muito importante para todo o sucesso, toda a prosperidade, é a autoconfiança. Depois, ele vai para a quarta lei, o hábito de poupar. O hábito de poupar. Então, ele traz aqui uma lição esplêndida sobre o hábito de poupar. E aqui, logo abaixo do título da lei, ele fala o seguinte: o homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, pelos e células cerebrais. Estes são os materiais de construção com os quais ele molda, pelo hábito, a sua personalidade. Então, um ótimo capítulo também. Depois, a Lei 5, ele fala sobre iniciativa e liderança, que é muito importante hoje, tanto para ser um liderado, quanto para ser um líder, né? Porque nem todo mundo nasceu para ser líder, né? Alguns nasceu para ser liderado, que é o que ele mais faz de bom, né? E não tem nada de errado nisso. Cada um tem um estilo, nasceu para fazer alguma coisa. E esse capítulo serve tanto para ser liderado quanto para ser líder. A lição 6, que é o princípio 6, a lei 6, fala sobre imaginação. Em síntese, ele fala que a imaginação é a oficina da mente humana, onde velhas ideias e fatos estabelecidos podem ser remontados em novas combinações e colocados em novos usos. Então, a pessoa que é dotada de uma imaginação, ela dá um passo à frente. Depois a gente vai para a lei 7, que é o entusiasmo. Aqui ele ressalta que tudo que você vai fazer, faça com entusiasmo. Isso tem duas implicações. A primeira implicação é que esse entusiasmo é um combustível para você mesmo, e esse entusiasmo ele é sentido pela parte que está perto de você, pela parte que está fazendo negócio com você, pelo teu companheiro. Então, quando a pessoa sente esse entusiasmo, a relação tende a ser muito melhor. O, a, é, é imprescindível citar uma parte que ele fala aqui, que eu gosto bastante, ó. O entusiasmo está para o ser humano como o vapor para a locomotiva. É a força motriz vital que impele a ação. Então, o entusiasmo é o combustível, que eu acabei de falar com vocês. A lei 8, ele fala sobre o autocontrole. O autocontrole também é muito importante para qualquer coisa que você vá fazer. E ele fala o seguinte: para ser uma pessoa bem equilibrada, você deve ter o autocontrole e o entusiasmo equalizados. Então, o entusiasmo ele tem que ser balanceado com o autocontrole. Não adianta nada você ser aquela pessoa lotada de entusiasmo, mas que esse excesso faz com que você seja impulsivo. Não. Entusiasmo é o combustível, mas ele tem que estar equalizado com o autocontrole. O autocontrole é muito importante para equilibrar essa relação. Depois a gente vai para o 9, o hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Ou seja, o que ele fala aqui? Todas as pessoas que conquistaram o sucesso, eles sempre fizeram mais do que eram pagos para fazer. Ah, Marco, mas então é aquela história, quem não puxa saco, puxa carroça? Basicamente. É basicamente. Porque, mas eu estou cansado de fazer mais do que eu sou pago e não tenho reconhecimento. Talvez você não tenha o reconhecimento do ambiente que você está fazendo, mas pode ter certeza que sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém. Então, toda vez que você faz mais do que você é pago para fazer, de uma forma ou de outra você vai estar sendo reconhecido. Às vezes,
No teu ambiente de trabalho, às vezes não, mas as pessoas à sua volta, os outros empregadores das outras empresas, vai chegar um momento que vai reconhecer. Aí é o ponto da virada. Vamos para a próxima lei, que é a Lei 10. Personalidade agradável. E essa Lei 10 aqui, ela fala exatamente o que uma outra obra que eu gosto muito fala, que é a obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa personalidade agradável trata exatamente do que essa obra inteira que eu acabei de citar tenta mostrar. E fala o seguinte: o que é uma personalidade atraente? Claro que a resposta é uma personalidade que atrai, mas o que faz uma personalidade atrair? Vamos em frente para descobrir. Sua personalidade é a soma total das características e aparências que o distingue de todos os outros. As roupas que você usa, os traços do rosto, o tom da voz, o pensamento que tem, o caráter que desenvolveu com seus pensamentos, e tudo isso constitui parte da sua personalidade. Vendo como é que é importante? Aqui ele trata sobre como a importância de ter uma personalidade atraente e agradável como uma das leis do triunfo e do sucesso. A lei 11 é um pensamento preciso. Você tem que ter ele trata que você tem que ter um pensamento assertivo, sem divagações, sem enrolação. Pensamento preciso, direto, claro. Ele fala muito bem nesse capítulo. Na lei 12, ele fala sobre a concentração. A concentração, ela desemboca no hábito, né? O hábito é uma coisa automática. Conforme eu já falei em outros vídeos meus, o hábito, ele tem uma força e existem bons hábitos e maus hábitos. Isso decorre da concentração. Olha para você ver o que ele fala aqui, ó. Concentração é o ato de focar a mente em um dado desejo até os meios para sua realização serem elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Concentração, persistência, força do hábito. Vamos para a lição 13, que é a cooperação. Ele fala o seguinte, ó: cooperação é o início de todo o esforço organizado. Existem duas formas de cooperação para as quais sua atenção será direcionada nesta lição. Primeiro, a cooperação entre pessoas que se agrupam ou formam alianças com o objetivo de atingir uma determinada finalidade, sobre os princípios conhecidos como lei do mastermind. Lembra que eu falei a primeira lição? Segundo, a cooperação entre a mente consciente e subconsciente, que compõe uma hipótese razoável da capacidade do homem de contatar, comunicar-se com a inteligência infinita e a ela recorrer. É uma lição muito interessante também. A lição 14, a lei 14, ele fala sobre o fracasso. Fracasso é uma circunstância que é um termo negativo que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de lidar com esse termo. Mas ele fala o seguinte, ó: nesta lição, a palavra terá um novo significado, pois tem sido empregada de forma muito incorreta e, como isso, trazido dor e sofrimento desnecessários a milhões de pessoas. Então, o que ele fala sobre o fracasso aqui? Ele fala que o fracasso é uma derrota temporária. Não é algo negativo como a vida inteira as pessoas pintaram. O fracasso nada mais é do que uma derrota temporária, a oportunidade que você tem de reajustar suas velas, traçar uma nova rota, um novo percurso. A lei número 15 fala sobre a tolerância, que é muito importante também.
a tolerância, ele fala aqui que nesse capítulo ele vai abordar dois aspectos. O primeiro é que a intolerância é uma forma de ignorância que deve ser dominada antes que qualquer forma duradoura de sucesso possa ser atingida. E a segunda, ele fala que a intolerância é a principal força desintegradora nas religiões organizadas do mundo. O que ele fala aqui? Por que é muito importante ter a tolerância? Porque a intolerância, hoje, ele já falava naquela época que era a raiz de todos os males. E hoje continua sendo, talvez até muito mais. E, por fim, na lição 16, que é a lei 16, ele traz o que ele chama de regra de ouro. A regra de ouro, ele fala o seguinte, basicamente, a regra de ouro significa, substancialmente, fazer aos outros o que você desejaria que fizessem para você, se as posições fossem contrárias. Ah, Marco, mas isso aqui, o meu pai já falava isso há muito tempo, a minha avó já falava. É exatamente isso. A regra de ouro é você fazer para o outro o que você gostaria que ele fizesse se você estivesse na posição dele. É muito interessante. E o que é interessante nesse livro todo é que ele ressalta o poder da mente, o poder do pensamento. E logo abaixo de todas as leis, de todos os capítulos, onde ele traz o nome da lei, por exemplo, aqui, pensamento preciso, e traz logo embaixo, você pode fazer se acreditar se pode, que pode. Depois, vamos para cooperação. Você pode fazer se acreditar que pode. Então, ele manteve essa frase logo abaixo de todas as leis. Para você ver que é uma frase importante. É o cerne deste livro, é isso. Você pode fazer se acreditar que pode. E aqui no final, a última coisa que ele escreve aqui para arrematar tudo, o que ele fala? O que quer que a mente possa conceber e acreditar, a mente pode realizar. Nada mais é do que você pode fazer se acreditar que pode. Então, esse livro é o meu terceiro livro de cabeceira, mas de uma profundidade, de uma riqueza fora do comum. É por isso que eu indico ele. Não estou vendendo. Esse meu aqui é a edição aqui, eu comprei ele aqui. Edição de 2020, a quinta edição. E já está tudo marcado, tá vendo? Eu adoro esse livro aqui. Eu vou marcando, e algumas partes eu marco com marca-texto. Eu não gosto muito de rebocar livro, não, sabe? Mas algumas partes eu até chego a marcar com marca-texto. E já li ele umas 2 ou 3 vezes. E sempre eu leio, nem que seja uma página, um capítulo, uma ideia. Isso me ajuda muito no meu dia a dia. Então, meu terceiro livro de cabeceira, As Leis do Triunfo e do Sucesso, o manuscrito original de Napoleão Hill. Que eu queria passar para vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.